Oi pessoal, tudo bem? Eu sou André Luiz Gomes de Oliveira, sou enfermeiro. Esse canal ele tem o objetivo de trazer para a gente uma discussão sobre diversos assuntos dentro da área de saúde. Esses assuntos serão abordados através de aulas que eu ministro junto à universidade. E aí, cada assunto será abordado em temas diferentes, em diversas disciplinas, né? O objetivo é trazer justamente a sala de aula para aqui, né, para o YouTube, para a gente poder estar discutindo e dando uma oportunidade também, não só aos meus alunos, mas a todos os profissionais da área de saúde e todos os acadêmicos da área de saúde, para que a gente possa, então, aumentar esse debate sobre diversos assuntos. Esse semestre, nós vamos implementar aqui no YouTube alguns cursos básicos, né, com a divulgação de aulas que são dadas, né, a esses acadêmicos. E justamente com o objetivo da gente trazer a sala de aula para cá. Então, conto com vocês. Espero que vocês compartilhem esses vídeos e, consequentemente, façam com que o nosso canal venha a crescer. Tá? Então, já agradeço antecipadamente e vamos à nossa aula. Oi, pessoal, então vamos lá. O nosso curso que a gente está liberando hoje para vocês é justamente sobre neuropsicofarmacologia. É um curso básico para os profissionais da área de saúde, mas tende principalmente a atender aos acadêmicos, seja no curso de enfermagem, seja no curso de psicologia ou qualquer outro curso multidisciplinar que tenha interesse por este assunto. O nosso curso ele será baseado em conteúdos dividido em 10 unidades, distribuídas da seguinte forma: conceitos básicos de farmacologia, bases moleculares, bases psicológicas, bases neuronais, ou seja, nesses 4 primeiros unidades, nós vamos fazer uma revisão de todo o processo que envolve a neuropsicofarmacologia, destacando principalmente conceitos importantes que a gente vai estar trabalhando quando a gente entrar no nosso próximo módulo, que vai ser o quê? Propriamente dito, a ação dos fármacos dentro do contexto neuropsicológico. E aí a gente vai estar destacando para vocês principalmente o quê? A ação de várias classes de fármacos, como, por exemplo, os psicotrópicos, os antidepressivos, ansiolíticos, hipnóticos, a ação dos analgésicos. E no final do nosso curso a gente vai fazer um debate principalmente sobre o abuso e a dependência de drogas ilícitas. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal e conto com vocês para divulgação posterior. Lembrando que, a partir de agora, toda semana será postada uma aula específica para cada unidade dessas. Tá bom? E aí, conto com vocês e aguardo e peço que divulguem para o maior número de colegas possível. E aquela velha história que a gente cansa de ouvir, mas é importante a gente salientar: curta, compartilhe, comente, para que a gente possa até melhorar os nossos vídeos das próximas vezes, ok? Então, conto com a colaboração de vocês e vamos então à nossa primeira demanda. Bom, vamos lá. Introdução à neuropsicofarmacologia. É uma disciplina que vem trazer conceitos que agregarão principalmente a profissionais da área de saúde um conhecimento relacionado aos efeitos farmacológicos e as repercussões neuropsicológicas no indivíduo. Ela se desdobrará com a apresentação de conceitos básicos tanto de farmacologia, de psicofarmacologia, de neuropsicologias. Tá? No decorrer dessa disciplina serão apresentados diversos conceitos e, principalmente, a interseção entre o processo neuropsicológico com a ação dos fármacos. Tá? Lembrando que será distribuído sempre em módulos. Né? E como eu falei no início, nós teremos o quê? 10 módulos, serão 10 semanas seguidas, com justamente a postagem de uma vez por semana de cada módulo daquele. Bom, a primeira unidade que a gente vai tratar é justamente a introdução à farmacologia geral.
onde a gente pretende abordar um conceito mais amplo da farmacologia, né? Desde coisas bem básicas até a gente chegar à farmacodinâmica, que é justamente o processo de interação entre o princípio ativo de um fármaco e o tecido-alvo do nosso organismo. E aí a gente vai estar trabalhando com isso de uma forma bem tranquila, bem light, né? É mais um debate que a gente vai estar fazendo com vocês em relação a esses conceitos que agora se iniciam. Para a gente entender um pouquinho sobre a questão da farmacologia, a gente tem que saber definir o que é a farmacologia. E dentro desse contexto, a gente tem que a farmacologia pode ser definida como um estudo dos efeitos de um fármaco, né, no funcionamento de um sistema vivo. O que a gente tem que criar conceitos paralelos a esses é o seguinte: toda substância química que entra em contato com o teu organismo, ela vai ter uma repercussão, né? No caso dos fármacos, a gente espera que seja uma repercussão justamente vinculada a um processo terapêutico, ou seja, um processo de tratamento do indivíduo, por alguma enfermidade, por alguma patologia que ele vem apresentando, né, por algum distúrbio metabólico que ele tem, ou por outras ações que necessariamente precisam ser abordadas através de uma forma farmacológica. E dentro desse contexto, a gente pode destacar que o fármaco, né, como conceito, é uma substância química estruturada, bem conhecida, tá, que não seja um nutriente ou ingrediente essencial de uma dieta, né, a qual, quando administrado a um organismo, produz um efeito biológico. Sim, esse conceito ele é bem claro em relação ao fármaco, mas quando você tem deficiência de determinados ingredientes que às vezes são atrelados à nossa dieta, você precisa fazer essa reposição. E aí a gente vai ver futuramente algumas colocações, principalmente quando se trata de eletrólitos, né, como cálcio, como potássio, né, que são substâncias químicas que a gente vai atrelar à nossa dieta, que vai ser incorporada pelo nosso corpo através dos processos fisiológicos. Né? Como ciência, ela nasceu em meados do século XIX, em uma de muitas das novas ciências biomédicas. Ela é baseada praticamente no princípio da experimentação, né, e não mais das crenças vigentes naquele período, que foi um período extraordinário para o crescimento da ciência. Né? Muito antes disso, na verdade, desde os primórdios da civilização, nós tivemos já o aparecimento de conceitos, né, que não se, logicamente, naquele período, desde o homem das cavernas, se a gente se retratar bem, né, desde o início da civilização humana, nós tivemos já experimentações feitas através da observação da natureza. Né? O homem, naquela época, ele via os animais comendo algumas determinadas raízes, folhas, frutos, e a partir daquela observação, notou-se que, em alguns momentos, esses animais apresentavam algum tipo de alteração fisiológica e, ao se beneficiarem, né, da alimentação daqueles determinados vegetais, eles começavam a melhorar dentro de um processo. Então, a partir dessa observação, o homem começou o quê? A também testar situações. Por isso que a ciência farmacológica tem no seu princípio básico o processo da experimentação. Né? Você vai experimentando os processos até que você consiga chegar a um princípio ativo e que esse princípio ativo tenha forma terapêutica dentro do processo de cuidar do ser humano. Tá? Então, esses princípios eles foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Né? E a gente percebe desde dos povos, né, pré-históricos, a gente tem esse conhecimento sendo disseminado, né, de geração para geração, antigamente através somente das palavras, né, onde as pessoas passavam essa informação, né, dentro dos seus ciclos e dentro dos seus contextos sociais, né, isso era passado de geração para geração, e a gente encontra isso de alguma forma até hoje.
né? Desde os primórdios da humanidade, né? Quando você pega essas tribos indígenas mais distantes da civilização, aonde você tem o pajé, que é a pessoa que vai fazer esse intercâmbio entre o conhecimento da floresta, das ervas, né, com a questão das doenças que eles apresentam. Então, nesse sentido, a gente tem isso de alguma forma até hoje bem disseminada na população, tá? Indígena, claro. Na população mais das cidades, obviamente, a gente não encontra isso, né? A gente tem aqui já um processo farmacológico muito bem desenvolvido através das consultas médicas, onde você vai lá e retrata a patologia, o que você está sentindo, seus sinais e sintomas, e automaticamente isso vai sendo observado e colocado dentro de um nicho de patologias já conhecidas. E a partir desse conhecimento prévio que foi desenvolvido ao longo do tempo, né, dentro desse método científico, você hoje tem um tratamento de doenças, tá, com medicamentos de uma forma muito mais expressiva, ok? Bom, aqui a gente traz justamente um quadro que mostra como era esse processo terapêutico desde 3000 antes de Cristo, quer dizer, bem nos primórdios da civilização humana, né? Onde a gente tinha principalmente a questão das poções mágicas, né? Eram indivíduos que detinham o conhecimento da, da fitoterapia, né? Através da observação, principalmente feita através dos alimentos dos animais, né? E a gente encontra isso hoje, né? Por exemplo, se o seu cachorro ele está com diarreia, uma das medidas que ele faz, aonde ele tiver, ele vai comer mato, né? Isso geralmente acelera o trânsito intestinal, e aí aquele processo infeccioso que ele está ali, ele vai disseminar o mais rápido possível, e aí ele acaba melhorando. E a partir desse processo, a gente vem crescendo com conhecimento desenvolvido através das populações, né? Através das experiências que as pessoas estão tendo. Então, naquele momento, lá no iniciozinho, a gente pode encontrar principalmente o quê? As poções mágicas, né? O sujeito tinha comido um alimento, né, bem fermentado, tinha um distúrbio gastrointestinal, né? Uma pessoa que já tinha um determinado conhecimento sobre, por exemplo, a folha de boldo, ia lá, fez um chá de boldo, deu para a pessoa que estava com esse distúrbio gastrointestinal, e aí, né, a pessoa tende a melhorar com aquele uso do chá de boldo. E aí, a partir disso, né, você teve várias disseminações. Você teve aqui a parte do advento da melhoria química, né, dos conhecimentos químicos, onde nesse período começou-se a separar os elementos, né? E aqui a gente começa a descobrir alguns princípios ativos do processo de farmacológico, né? Lembrando que isso aqui a gente está em 180 depois de Cristo, tá? Ainda num momento muito rudimentar, onde a ciência estava se desenvolvendo, né? Temos aqui a outra vertente, que é justamente o desenvolvimento das ciências biomédicas, tá? Onde o ser humano começa a perceber, né, o processo terapêutico que pode ser utilizado e começa a entender o corpo humano, começa a pesquisar mais sobre o corpo humano e aí, consequentemente, começa a desenvolver esse conhecimento. Atrelado a isso, a gente tem o desenvolvimento químico, tá? Ainda podemos destacar a questão do comércio, né, que já era feito. Antigamente você tinha os boticários, que não foi tão antigamente, né? Aqui no Brasil, se você pegar a década de 40, de 50, você ainda tinha os boticários, né, que seriam as farmácias naturais,
onde você tinha um farmacêutico que trabalhava esse conhecimento que ele tinha em termos dos vegetais, minerais, e aí aquelas misturas, né, eram feitas e comercializadas. Com o advento, principalmente, do desenvolvimento da química, né, da separação dos princípios ativos, né, do desenvolvimento dos processos, tá, e a formação realmente desses fármacos, iniciou-se, então, o processo da farmacologia. Tá? Esse processo da farmacologia, ainda muito rudimentar nesse período, mas que foi se desenvolvendo até a farmacologia que a gente conhece hoje, que ainda está em processo de desenvolvimento. Né? Isso a gente tem que ter muito claro, né? Porque é um processo bastante dinâmico dentro desse contexto. E aí, a gente passa agora ao desenvolvimento desse produto químico. Né? O que seria esse produto químico? Esse fármaco, né? Que, na verdade, é o princípio ativo que vai estar fazendo o efeito, que pode ser de diversas formas. Né? Então, nós temos aqui o produto químico, hoje gerado, né, através do desenvolvimento científico. Ele vai ser administrado no paciente e vai ser direcionado ao tecido alvo pretendido. Esse tecido alvo, a gente tem que ter claro na nossa mente, que é justamente o quê? É o local aonde eu quero que aquele medicamento vá fazer o efeito. Tá? Temos ainda acesso desse produto químico ao tecido que é não alvo pretendido, né? E aí entra um conceito importante para a gente discutir dentro da farmacologia, que nenhum medicamento ele tem um efeito preciso naquele tecido-alvo, ele sempre vai ter uma possibilidade de efeito sistêmico. Por que eu falo isso? Porque o efeito sistêmico ele se dá através do quê? Todo esse produto químico que você está tomando através de um fármaco, ele vai ter contato com todas as células do seu corpo, né? Através da distribuição, pela corrente sanguínea. Então, você acaba tendo acesso desse produto químico a outras áreas do nosso corpo. E isso é fácil a gente entender, por exemplo, quando você tem um indivíduo, né, um paciente, que ele está com febre, mas não tem dor de cabeça. E você tem um outro que está com dor de cabeça e não tem febre. E você vai lá e administra para ele, por exemplo, né, uma dipirona. Nos dois pacientes. E aí é o mesmo produto químico que, na verdade, vai ter efeitos diferentes dentro do contexto de avaliação. Porque em um ele vai tirar a dor e no outro ele vai reduzir a temperatura. Então, o que acontece? Você tem aqui uma amostra de um produto químico, né, neste caso um fármaco, né, chamado de pirona, que tem esse efeito sistêmico dentro do teu organismo, atingindo vários tecidos alvos e, consequentemente, produzindo um efeito diferente também, de acordo com a necessidade desse teu paciente. Bom, nesse processo aqui, primeiro, a gente tem o que a gente chama de farmacocinética. Essa farmacocinética é justamente o processo de administração, absorção e distribuição desse fármaco pelo seu organismo. Na segunda etapa, depois desse medicamento distribuído, onde ele chega no nosso tecido-alvo ou no tecido não-alvo, você tem um outro processo, que é justamente o de interação desse fármaco com as suas células. Como é que isso vai se dar? Né? Como é que aquele fármaco que você toma, por exemplo, para pressão arterial, ele vai chegar lá na tua célula da sua artéria e vai fazer com que ela modifique aquele processo de contração e vai fazer um relaxamento, por exemplo. Né? Como é que aquele fármaco que você toma como diurético, ele vai chegar lá no seu néfron, que é a menor unidade do seu rim, que faz o processo de filtração e de reabsorção de líquido, por exemplo, né, de sais minerais e outras funções que o nosso néfron tem. Você vai ter a ação desse fármaco lá, fazendo com que ele deixe de absorver líquido, principalmente água, e essa água seja canalizada e você aumente a sua diurese.
né, diminuindo o volume sanguíneo, e aí a sua pressão vem a baixar. Então, são assim, como é que se dá esse efeito terapêutico? Isso a gente vai chamar de quê? De farmacodinâmica, que é justamente essa interação entre o fármaco, entre o princípio ativo ou o produto químico com as suas células. Essa interação, ela pode se dar de forma terapêutica, que é quando você faz um tratamento, e pode se dar também de uma forma tóxica, tá? Então, uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção nesse processo de administração de fármacos, porque é uma linha bastante tênue entre o que é terapêutico e o que é tóxico, ok? Já numa outra vertente do produto químico, a gente vai estar encontrando ele aonde? No meio ambiente, em outros organismos, dentro de um processo de cadeia alimentar. Tudo isso também a gente vai ter produto químico, tá? Em mais organismos e que também podem ter o quê? Um processo de toxicologia dentro de um ambiente onde ele está. Então, o produto químico, né, eu colocaria que seria o quê? Um princípio ativo de um produto que interage com o teu corpo, produzindo algum efeito, seja ele de forma terapêutica, seja ele de forma tóxica. Claro que no caso dos medicamentos, a gente espera que seja realmente terapêutico, ok? Vamos lá. No desenvolvimento da farmacologia, né, hoje a gente tem diversos fatores que traduz para a gente esse contexto que envolve a multiplicidade de ações e repercussões da farmacologia. Nós temos aqui uma ação que pode ser voltada para a psicologia, que é a proposta do nosso curso, né? Da gente estar trabalhando todos esses efeitos de drogas vinculados ao processo neuropsicofarmacológico. Nós temos ainda a terapêutica na clínica médica, na medicina veterinária, a questão da farmácia, das biotecnologias, né, das patologias e a química de forma geral. Então, todos esses processos, eles vão ter subdivisões que vão trabalhar, tá, as ações desses princípios ativos, ou seja, desses produtos químicos, né, que no nosso caso aqui a gente vai estar trabalhando de forma farmacológica. E aí você tem a farmacologia, né, que tem inúmeras formas de se apresentar. Ela se apresenta através de um quimioterápico, ela se apresenta através de farmacologia molecular, né, farmacologia da bioquímica. E aí você tem a formação de processos que estão em desenvolvimento dentro do próprio conceito de farmacologia, né? Nós temos a farmacologia genética, a farmacologia genômica, a farmacologia epidemiológica, a farmacologia econômica. Então, ela vai estar se desenvolvendo através de diversos braços do processo inicial do contexto farmacológico. Tá? Esse aqui é só um quadro explicativo e que explana justamente as mais diversas linhagens que a farmacologia pode se desenvolver, ok? Bom, aqui a gente também traz alguns conceitos, né, como a gente já falou anteriormente. A farmacodinâmica é o mecanismo de ação de um fármaco, ou seja, a interação desse fármaco principalmente com o nosso organismo, através de alguns processos que a gente vai estar discutindo no futuro bem próximo. A farmacotécnica é justamente o preparo e a incompatibilidade farmacêutica. Temos aqui a farmacognosia, né, que é o estudo das matérias-primas naturais. Temos a farmacogenética,
né, da suscetibilidade genética de um indivíduo e a droga sendo produzida de forma específica, isso aí seria assim o máximo, né, que a gente poderia esperar, né, dentro do processo de produção farmacológica. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, quando você produz um medicamento, né, um fármaco específico para matar determinada bactéria que está cometendo o teu organismo. Se você conseguir extrair o DNA dessa bactéria e você conseguir fazer ela especificamente para você, olha o ganho que a gente tem farmacologicamente. Sem contar que a gente pode também traduzir isso para a questão oncológica, né? Imagina o desenvolvimento de um tumor que a pessoa possa estar tendo com uma célula específica e você consegue extrair daquele tumor uma célula e fazer os marcadores celulares daquele contexto e produzir um medicamento que vai estar destruindo somente aquelas células cancerígenas através de um componente genético, de uma enzima, de um marcador dela, né? Onde o teu organismo e o medicamento que você vai absorver através da administração, ele vai combater somente aquela célula cancerígena específica. Isso seria o máximo do tratamento, né? Venhamos e convenhamos. Mas a gente, na verdade, está caminhando para esse processo. Então, num futuro bem próximo, né, e já tem alguns experimentos em relação a isso, a gente vai estar vendo exatamente esse contexto do desenvolvimento farmacológico, principalmente vinculado à farmacogenética, né, e à farmacogenômica também. E a toxicologia é o estudo dos efeitos adversos de um fármaco. Esses efeitos adversos eles vão acontecer, né, principalmente vinculando alguma reação natural do seu corpo, né, onde você vai estar desenvolvendo alguma reação anafilática, né, a esse fármaco, ou às vezes esse medicamento vai se tornar tóxico por conta de um processo excessivo, né, de administração. A gente vê muito isso, por exemplo, na utilização de uma droga chamada digoxina, né? É um cardiotônico, ele vai estar trabalhando ali a nível dos batimentos cardíacos, né, fazendo redução dos batimentos cardíacos, e aí, quando o paciente acaba tomando comprimidos, né, e essa dosagem, às vezes, é um pouco excessiva, ela acaba fazendo o quê? Um processo de acumulação. E aí o paciente acaba fazendo uma intoxicação digitálica, e essa intoxicação pela digoxina acaba mantendo a frequência do paciente bastante baixa, né, chegando a 40, 45, né, batimentos por minuto. Então, isso é um efeito que uma droga que, teoricamente, para esse paciente seria ideal, por conta do quadro clínico dele, né, quando administrada em excesso ou quando o metabolismo desse paciente às vezes reduz por algum motivo, ele não consegue mais eliminar essa droga de uma forma eficaz, ele começa a fazer o acúmulo dessa droga ao longo das doses, né, mesmo que a dose esteja ajustada para aquele indivíduo. E aí ele começa a fazer um processo de intoxicação, tá? E isso é muito comum dentro do processo farmacológico. A gente tem que estar bastante atento aos sinais que essas drogas apresentam para a gente. Aqui, para a gente discutir esse processo, a gente tem, né, no dia a dia, a gente vai se referir principalmente a medicamentos, drogas, remédios, fármacos, dentro de um contexto só, tá? Sabendo-se que medicamentos, remédio, é sono mesmo, né? Sabendo que medicamentos e remédios normalmente é uma apresentação pronta, né? É aquela que a gente compra na farmácia, é aquela que a gente vai estar, ao chegar no balcão da farmácia, a gente tira aquele comprimidinho, né, que vem na caixa, com a propaganda, com o fabricante, com todas as informações necessárias para que a gente saiba sobre aquele medicamento. A droga e o fármaco estão mais vinculados à questão do princípio ativo, né? A questão da função daquela droga
ou daquele fármaco, ou daquela substância química que vai interagir com o teu corpo. Então, muitas das vezes, vocês vão ver ao longo desse curso, a gente está falando sobre medicamentos, drogas, remédios, fármacos, até num contexto de forma similar, tá certo? Só coloquei aqui para a gente estar esclarecendo e deixando já esse processo encaminhado. Algumas são produzidas pelo próprio organismo, sim, e que vão fazer alguns efeitos no seu corpo. Por exemplo, a gente tem a produção de adrenalina, de noradrenalina, que vão repercutir diretamente na sua pressão arterial, quando você tem, por exemplo, uma descarga adrenérgica, você tomou um susto, por exemplo. Você tem lá todo o processo de liberação de adrenalina no seu corpo, essa adrenalina ela vai interferir ou vai interagir com os receptores farmacológicos dos seus vasos sanguíneos, eles vão fazer uma vasoconstricção, e aí nessa vasoconstricção a tua pressão tende a fazer um pico hipertensivo. E isso é um exemplo, por exemplo, de uma situação de um produto químico produzido pelo seu próprio organismo que vai repercutir num efeito desejado naquele momento. Tá? Isso seriam drogas ou princípios ativos que a gente classifica como endógeno, tá? E que em algum momento eles podem ser até extraídos, e ser disponibilizados, como é o caso, por exemplo, da insulina, A insulina, você tem insulina humana, você tem insulina animal, você tem insulina sintética, ela pode ser produzida dentro dos meios farmacológicos de diversas formas, tá certo? Bom, as outras são as xenofobióticas, que seriam fármacos xenofobióticos. São compostos químicos não pertencentes a um organismo ou sistema biológico, mas que, de alguma forma, estão ali. Tá certo? São só conceitos que a gente vai estar trabalhando aqui. Bom, no passado, quando a gente vai pensar na questão da origem dos fármacos, é importante a gente salientar isso aqui. Quando a gente pensa nessa origem, os primeiros medicamentos utilizados foram, na verdade, a partir de plantas, de cascas, raízes, bulbos, flores, sementes, caules, brotos, frutos. Então, ou seja, o ser humano, no início dos tempos, ele procurava isso na natureza, até porque a própria característica do ser humano, bem no iniciozinho, lá nos nossos antepassados, era uma característica o quê? De coleta, Eles não produziam o próprio alimento, então eles coletavam muito. Nesse processo da coleta, eles achavam da natureza, principalmente os vegetais, e através do experimento e da observação, eles começavam a fazer uso desses vegetais, e aí tinham alguns resultados, muitas das vezes resultado esperado, porque já tinham percebido ou visto isso anteriormente. Com o passar do tempo e a compreensão de vários métodos que compõem principalmente as misturas eram necessários, e algumas vezes eles poderiam ser até prejudicial. O que começou a perceber? O homem começou também a misturar substâncias. Então você tinha substâncias que faziam bem e outra que faziam bem, só que quando você misturava, ela poderia ter alguma reação tóxica ou prejudicial. Então, outra observação que também foi feita nesse período era o quê? Que para algumas pessoas determinados fármacos, determinados produtos, que eram chás, que eram ungüentos, eram situações que eles produziam e administravam através da via oral ou no próprio toque com a pele, para fazer um processo de absorção ali, quando você tivesse disponibilidade daquela questão. E aí observou-se várias situações, inclusive quando poderia ser tóxico para o indivíduo. Então, a gente vai nesse contexto, e pesquisadores procuraram isolar e intensificar os componentes verdadeiramente ativos, e daí saiu o conceito de princípio ativo.
muitos deles atualmente são produzidos até sinteticamente, né? Com o advento do desenvolvimento científico, né, uma melhor compreensão dessa questão química, principalmente, o que aconteceu? Os pesquisadores começaram a procurar saber e se perguntavam da seguinte forma: o que dentro desse contexto, desse chá ou dessa fruta, né, ou dessa raiz, o que realmente causa o efeito? Né? Você vê ali, quando você, por exemplo, pega uma folha de uma determinada planta, ali tem um número imenso de elementos que, quando você faz uso daquela folha, você não sabe exatamente o que de fato vai interagir com o teu corpo de forma benéfica, terapêutica ou até tóxica. Né? Então, eles começaram a fazer esses experimentos e começaram, através do desenvolvimento da química, retirar, tá, esses princípios ativos, essa substância que de fato vai fazer o efeito, tá? Eles começaram a fazer, né, a segregação dessas substâncias. E aí, automaticamente, começaram a perceber que poderiam produzir isso até sinteticamente. Ok? Bom, e aqui nós temos alguns elementos, né, componentes de plantas, que podem ser utilizados para a extração desse princípio ativo e, consequentemente, uma ação melhor no teu organismo, tanto de forma terapêutica, como também podem ter ações prejudiciais, como de forma tóxicas. Então, nós temos aqui os alcaloides, temos a cafeína, a nicotina, a atropina, a quinina, a estrequinina, a morfina, ácido acetil salicílico, a cocaína, a pilocarpina, são substâncias que têm sua origem dentro do contexto das plantas e são enquadrados dentro de um grupo maior, que seria os alcaloides. Depois nós temos os glicosídeos, depois nós temos os flavonoides, depois nós temos os óleos vegetais, tá certo? Então nós conseguimos até agora extrair das plantas diversos elementos que vão ser utilizados, né, hoje pela indústria farmacêutica, ou até através de um conhecimento mais generalizado da população, a ação de alguns elementos retirados dessas plantas. Quanto à origem dos fármacos, a gente pode destacar o seguinte: nós temos de origem proteica, que aí é com base no animal, onde nós temos hormônios como insulina, né? Nós temos as enzimas como a pancreatina, tá? A pepsina. Isso são drogas que podem ser retiradas e que têm o seu objetivo de serem o quê? De origem animal. De origem oleosa, né, ou gordura. Você tem óleo de fígado de bacalhau, ômega 3, né? Drogas de origem mineral. Nós temos aí a incluir produtos, né, inorgânicos, metálicos e não metálicos, onde a gente encontra principalmente o ferro, o iodo, o cloreto de sódio, o cálcio, o fósforo, tal zinco, magnésio, isso tudo retirado de quem? Da natureza. Né? O homem não produz esses elementos. Ele absorve esses elementos através principalmente dos seus alimentos. Bom, meus amigos, aqui a gente chega à primeira etapa do nosso curso, tá? A gente vai dar continuidade a essa aula, né, com outras contextualizações. Eu lembro para vocês as minhas redes sociais, onde a gente tem o Instagram, que é @prof. André Luiz Enf, e o nosso canal do Instagram, que é Prof. André Luiz Enfermeiro. Ok? A gente já vai dar continuidade à nossa aula. Então,
Quando a gente fala ainda dentro do processo de introdução à farmacologia, né, dentro dos seus princípios gerais, a gente tem que os medicamentos são preparações com drogas de ação farmacológicas, que são utilizadas de acordo com suas indicações e propriedades. Obviamente, todo medicamento que você vai estar utilizando vai ser porque você tem uma indicação do uso daquele fármaco. Se você é hipertenso, esse fármaco ele tem que ser o quê? Um antihipertensivo. Tá? Ou medicamentos que, uma vez associados, vão produzir no efeito de que baixarem a sua pressão arterial. Isso aí a gente vai ver no futuro próximo, essa questão dessa utilização de associações ou só de um medicamento único, ok? Nós temos, quanto ao estado físico, né, dos fármacos e suas apresentações, nós temos diversos contextos que a gente precisa destacar. Nós temos a questão do fracionamento, absorção, posologia, conservação e administração desses fármacos. Bom, princípio ativo, né? Isso é um conceito extremamente importante que a gente precisa estar discutindo. Né? O que seria esse princípio ativo? Ele representa a principal substância encontrada no medicamento e que é responsável pelo efeito terapêutico ou tóxico que ele se dá. Lembrando que esse princípio ativo e essa substância química é o que vai interagir com o teu organismo, produzindo um efeito. E aí ele pode ser terapêutico ou tóxico. Tá? Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em princípio ativo de um fármaco, vocês já sabem agora o que é. Bom, medicamento é o produto farmacêutico acabado, né, que geralmente é constituído por um ou mais princípios ativos, né, porque você pode ter associações dentro desse contexto. Você tem o recipiente, edulcorante, corante, dentre outros, sendo que é comercializado em diferentes formas farmacêuticas. O medicamento, na verdade, ele é produto da indústria farmacêutica. Tá? A indústria farmacêutica ela tem como passar para a gente uma embalagem diferenciada, um formato diferenciado desse comprimido, alguns componentes que eles podem ter e serem utilizados por associação, por exemplo. Né? Quando você faz uso de um medicamento que hoje é muito comum, tem várias propagandas na televisão sobre ele, né? A Neosaldina. A Neosaldina ela tem ali dois componentes básicos, que é a dipirona mais a cafeína. Então, são duas substâncias químicas, dois princípios ativos, que unidos vão repercutir um efeito, né, sinérgico, aí um outro conceito, um efeito que vai ter uma sinergia para que você tenha o quê? O teu efeito maior realizado o mais rápido possível. Então você pode ter isso em diversos medicamentos, essas associações, tá certo? Que muitas das vezes você tem isso dentro dos medicamentos que pertencem a cada laboratório, e depende da indústria farmacêutica que ela está, na realidade, produzindo. Né? Vantagem das formulações. Ela deve permitir administrar a quantidade exata de princípio ativo que você precisa. Ela deve permitir adotar medidas de proteção, permitir mascarar odor e sabor, permitir ajustar o tempo de ação, facilitar a produção, facilitar a administração e, uma coisa extremamente importante, que é preciso a gente estar discutindo, que ela deve ser de um valor acessível a toda a população. Né? Ou seja, não adianta você ter um fármaco com todos esses princípios que a gente acabou de falar, né? O top do top do top, mas que seja economicamente inviável para a população. Então a gente também tem que pensar na questão financeira. Ok? Bom, quanto ao estado físico desses fármacos, a gente tem diversas apresentações. Né? Ele pode ser através de sólidos, comprimidos, drages,
pastilhas, pílulas, ele pode vir em meio líquido, né? Que são os aquosos, oleosos, suspensões, emulsões, xaropes, né? Ele pode ter uma apresentação pastosa, onde ele vai ser através dos cremes, pomadas, ungüentos, cataplasmas, e ele pode também ser apresentado de forma o quê? Volátil, tá? Então, e essa forma volátil significa dizer que essa apresentação farmacológica ela é o quê? Gasosa, né? Você vai inalar esse gás. Então, o processo absortivo vai ser principalmente dentro do contexto de absorção pulmonar. Ok? Tudo tranquilo até agora? Então vamos lá. Alguns conceitos também básicos para a gente poder trabalhar, né? Que seria o quê? O conceito de dose, né? Que representa a quantidade de medicamentos no local da ação, né? E é necessário produzir os efeitos desejados. A posologia, né? Que descreve a quantidade de medicamento que deve ser administrado de uma só vez ou de forma fracionada, né? Um intervalo de tempo determinado é aquele. A posologia é justamente o que a gente faz quando a gente toma, por exemplo, um antibiótico de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Então, muitas das vezes, quando a gente vai lá no, né, ao consultório médico, a gente chega lá e ele passa, o médico, né, ele vai estar passando para a gente uma receita médica onde você bota lá, você vai tomar esse anti-inflamatório de 12 em 12 horas. Ah, você vai tomar esse antibiótico de 8 em 8 horas durante tantos dias. Então, o que acontece? Essa posologia é justamente aquela distribuição daquela quantidade de princípio ativo que você tem que tomar em 12 horas ou em 24 horas para que você não tenha, por exemplo, uma sobrecarga de princípio ativo e ele deixe de ser terapêutico e passe a ser tóxico, tá? E dentro de outros conceitos, a gente vai ver que a manutenção seriada da administração de um determinado medicamento, ele vai manter um nível sérico, ou seja, o nível desse medicamento dentro da corrente sanguínea, fazendo efeito, que é o que a gente chama de faixa terapêutica, tá? Ou faixa de eficácia. Ou seja, enquanto aquela concentração de fármaco está dentro daqueles parâmetros, você tem o efeito do medicamento sendo realizado. E isso é muito importante, por exemplo, no caso dos antibióticos, né? Porque se ele cai abaixo da taxa de eficácia, o que vai acontecer? Aquele micro-organismo que está sendo combatido pelo aquele antibiótico, ele começa a criar um processo de resistência. Aí chega um momento que aquele antibiótico não faz mais efeito. Já ao passo que esse antibiótico, se ele for mantido dentro do nível de concentração que vai causar um processo de eficácia no combate àquele micro-organismo, você vai conseguir, de fato, ter a morte de todos aqueles micro-organismos e debelar aquela infecção que está cometendo o organismo do indivíduo. Ok? Bom, outro conceito é a questão do nome científico, né? Que descreve com exatidão a estrutura atômica e molecular daquela droga ou daquela substância química. Você tem os medicamentos genéricos, que é uma forma mais simples de identificar os medicamentos, né, pelo seu princípio ativo. Então, isso é uma normativa que foi passado pela Anvisa há um tempo atrás, tá, onde os medicamentos eles deveriam ter principalmente a questão da descrição do princípio ativo de forma mais simples. Tá? Por que isso? Com o advento do medicamento genérico, né, hoje você chega na farmácia e você pede determinado princípio ativo, o farmacêutico ou o balconista da farmácia, o atendente da farmácia, ele vai trazer para você, em média, 3 apresentações. Né? A apresentação do laboratório que desenvolveu aquela droga, né? A apresentação de 2 laboratórios genéricos,
mas que tem a mesma droga ali apresentada. Tá? E é um contexto que a gente tem que entender que os medicamentos genéricos, teoricamente, eles devem ser iguaizinhos aos medicamentos que são produzidos por um laboratório farmacêutico, por exemplo, como tudo relacionado à questão de fármaco lida com a saúde do ser humano, você tem regras muito rigorosas que controlam a fabricação desses medicamentos, ok? E você também tem um nome comercial. O nome comercial é justamente aquele nome que o laboratório dá, né? Você tem vários exemplos disso, né? E esses exemplos, eles são, de fato, produzidos dentro da percepção farmacêutica que você tem, tá? Bom, o nome, né, de marca, o nome fantasia, ele é dado pelo laboratório, né? E você tem lá, selecionado pelo fabricante, esse nome vem seguindo por uns símbolos de R, aquele R como se fosse bem parecido com arroba, né? Aquele R dentro de um círculo. Isso significa que ele está dentro de uma marca registrada, tá? A gente vai ver ao longo do curso vários exemplos de medicamentos que acabaram sendo, né, desenvolvendo tamanha cultura que acabou sendo o próprio nome do medicamento, né? A dipirona é uma delas, né? Você tem lá o medicamento, você chega na farmácia, consegue comprar medicamento com o nome de dipirona. E você consegue comprar a mesma dipirona com o nome de Novalgina, né, Doril e outros nomes comerciais que os laboratórios foram implementando ao longo do tempo. Tá certo? Bom, vamos lá. O objetivo da terapêutica, né, é obter o efeito benéfico desejado, né, com mínimo efeitos adversos. O que é isso? Eu quero uma droga que me faça um efeito que eu desejo sem que me traga nenhum problema, nenhum tipo de alteração. Então, é justamente essa alteração que a gente está falando agora, que é o efeito adverso que eu não quero. Tá? Para que todo objetivo do uso de um medicamento seja alcançado, doses adequadas do fármaco devem alcançar, né, o tecido-alvo, né, de modo a serem atingidos níveis terapêuticos e não tóxicos. A gente explicou isso aqui anteriormente, né? A gente espera que esse fármaco, que esse medicamento que a gente está fazendo uso, ele atinja níveis terapêuticos que vão produzir um efeito eficaz, né? Que eles vão, de fato, tratar aquilo que a gente espera que ele trate, a patologia que a gente está tendo, e que não traga para a gente o quê? Efeitos adversos, efeitos tóxicos, tá? Então, esse é o principal objetivo do uso de um fármaco. Bom, nós temos medicações também que não servem somente para combater determinada alteração do nosso corpo, seja ela por uma infecção, seja ela por algum distúrbio metabólico que a gente esteja apresentando. Nós temos também medicamentos que vão fazer o quê? Reposições, né? Ou vão agir de formas diferentes, como a gente vai ver aqui. Nós temos medicamentos que podem fazer reposição, fornecimento de elementos carentes do organismo, por exemplo, vitaminas, sais minerais, proteínas, hormônios, né? Profilaxia, medicamentos que tendem a fazer o quê? A profilaxia de doenças, principalmente doenças infecciosas. A gente tem, por exemplo, um medicamento que foi discutido amplamente nesses últimos anos, que é a vacina do Covid. Né? Não deixa de ser um medicamento, não deixa de ser uma substância que interage com o teu corpo, auxiliando o teu corpo na produção de anticorpos, que vai fazer o quê? Combater aquele vírus que você poderia ser acometido por ele. Temos ainda
o combate de infecções, no caso dos antibióticos, né? Temos bloqueios temporários de funções normais, ou seja, você tem medicamentos que você pode bloquear determinadas funções. Por exemplo, os analgésicos, não, os anestésicos, né? Porque os anestésicos, eles bloqueiam aquela função, né? Por exemplo, a gestante, quando ela vai fazer uma cesariana, que ele faz lá um bloqueio RAC ou peridural, o que acontece? Ele vai interromper, através daquele fármaco, as ações que os receptores de dor, por exemplo, teriam durante o processo cirúrgico. Por isso que ela não sente dor, né? Corta-se, estira o neném, não é para sentir dor. Por quê? Essa função está sendo o quê? Bloqueada temporariamente. Temos ainda de correção, né, das funções orgânicas que encontram-se nesse momento desregulado. Tá? Então, por exemplo, você tem um paciente com uma taquicardia. Então, você vai fazer um medicamento que vai reduzir essa frequência cardíaca dele. Dentre esses medicamentos, a gente pode utilizar a classe aqui, chamada de beta-bloqueadores. Então, são medicamentos que atuam nos receptores beta-adrenérgicos, fazendo com que essa frequência cardíaca venha a se reduzir. Né? É um exemplo que a gente pode estar utilizando aqui. Bom, quanto aos requisitos para o uso adequado de um fármaco, nós temos aqui o diagnóstico correto, temos as drogas corretas, temos a dose certa, a via de administração adequada e o horário apropriado. Pontos para uma melhor vantagem terapêutica, né? Ser objetivamente claro sobre o que está se tentando fazer, né? Isso é um fato importante, seja do paciente para com o médico, ou para com o enfermeiro, ou para com o profissional de saúde. Ele tem que ser claro naquilo que ele está sentindo, ele tem que colocar as coisas de forma bem simples, para que o profissional entenda e possa fazer a correlação com as patologias e tratamentos conhecidos por ele, para que ele possa, então, fazer uma assistência de qualidade àquele paciente. Escolher sempre os melhores medicamentos e que tenham amplo conhecimento sobre suas propriedades. Você tem o domínio sobre esse medicamento. Escolher as melhores vias de administração, determinar a posologia, o ajuste da dose, né? Drogas mais eficazes, mudar caso necessário e combinar e adicionar se necessário, ou seja, você pode fazer associações. Atentar para as reações adversas, usuais e raras, né? E aí a gente vai entender que é o seguinte: todo medicamento ele pode produzir uma reação adversa, ou seja, pode ter um efeito tóxico. Nem sempre isso é percebido pelo indivíduo, mas isso pode estar ali presente. Ou, às vezes, o custo-benefício do uso do medicamento, você tem, né, essa forma de suportar esses efeitos adversos. Tá certo? Quando é uma coisa muito exagerada, automaticamente você não vai interromper o uso desse medicamento por conta dos efeitos colaterais que ele pode estar te acometendo. Né? E estar consciente do resultado a longo prazo. Né? Nenhum medicamento ele cura tudo na hora. Tá? Então você tem um período do uso daquele medicamento para que ele então tenha um efeito mais eficaz para você. Meus amigos, tudo tranquilo? Aqui a gente tem uma apresentação, né, que é importante a gente estar discutindo com vocês, que é a formação, por exemplo, de um comprimido. E aqui tem um detalhe que é importante a gente destacar. Por exemplo, esse comprimido aqui, ele tem essa fenda no meio. Essa fenda representa que, uma vez que ele for partido, ele vai ter de um lado e de outro mais ou menos a mesma quantidade de princípio ativo.
O que, por exemplo, não vai acontecer com esse tipo de comprimido aqui, que ele é inteiro. Então não dá para você partir no meio, tá? Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que estar bastante atento para poder o quê? A gente utilizar somente aquela dose que é preconizada pela equipe médica. Bom, aqui a gente está falando sobre a questão da dissolução dessa droga, né? Em virtude das várias apresentações, nós temos aqui diversas aplicabilidades e dissolução dessa droga aonde? No seu organismo. E aí, consequentemente, o processo de quê? De absorção. Então, nós temos, por exemplo, a cápsula. Uma vez que se rompe aquela película, ela tem uma liberação do fármaco de forma bastante elevada, naquele mesmo momento. Ela dissolveu, ela abriu, ela liberou todo o princípio ativo ali na área que você está. Esse tipo aqui é o comprimido, ele vai sendo dissolvido, então ele perpassa por uma área bastante extensa do teu corpo, até chegar onde você quer o quê? Absorver esse fármaco. Quando você usa esse tipo de cápsula aqui, com grânulos, o que acontece? Ele vai sendo liberado ao longo do trato, por exemplo, gastrointestinal. E aí ele vai sendo absorvido aos poucos, tá bom? E você tem aqui essa matriz de tablet, na onde você tem essa dissociação feita desta forma aqui. Aqui, mais uma vez, a gente apresenta agora graficamente, né, a apresentação desses fármacos, onde a gente tem da forma líquida, em supositório, nós temos a pasta, a pomada, o pó, tá? Então você tem diversas apresentações que podem ser feitas no teu paciente. Aqui a gente traz o processo de absorção, né? Essa absorção ela é realizada quando uma determinada substância ela sai de um ambiente e passa para o outro. No nosso caso aqui, ela vai passar para a corrente sanguínea. Então a gente tem aqui uma substância, uma droga lipofílica, ela passa pela barreira da pele, por exemplo, até chegar onde? No vaso sanguíneo. Tá? Agora, a gente tem que lembrar que todas as substâncias que são lipofílicas, elas vão ter facilidade de passar por todas as membranas até chegarem aonde? Na corrente sanguínea, fazendo o processo de absorção. Nesse caso aqui, é um exemplo de absorção na pele. E aí a gente tem, quando essa droga ela é hidrofílica, a gente percebe nitidamente que ela o quê? Não passa pela barreira do nosso corpo. A mesma coisa acontece quando ela é hidrofílica e hidrofílica. Você não tem penetração dessas substâncias aonde? Na corrente sanguínea. Então, caros amigos, a situação é a seguinte: se você, por exemplo, na pele, for passar uma pomada e ela no seu composto não tiver gordura, lipídio, né, você não vai ter absorção daquele princípio ativo. É a mesma coisa que se você não estivesse passando nada na pele, porque não vai absorver. Porque para absorver qualquer tipo de substância na pele, você tem que ter uma associação com um contexto lipofílico, ok? Aqui são as vias de administração e as possibilidades de absorção que a gente vai encontrar. Quando a gente fala de via de administração endovenosa ou intravenosa,
a gente não tem absorção. Por quê? Porque automaticamente ela já é inserida na circulação sistêmica. Tá? Depois, quando a gente passa pela transdérmica, por exemplo, a gente vai liberar esse fármaco ou na região intradérmica ou na região que? Subcutânea. Esse fármaco vai ser depositado nessa região e é dali ele vai ter que fazer o quê? A absorção, ou seja, a entrada dele dentro do vaso sanguíneo. E também será encaminhado para quem? Para a circulação sistêmica. Na região glútea é a mesma coisa, sabendo-se que você pode fazer a administração de um fármaco tanto pela região glútea quanto também no vasto lateral da coxa, né? Lembrando que a administração deve ser no máximo de 5 ml nessas regiões, ok? Bom, aqui a gente passa para o trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal, ele vai ter todo o processo absortivo sendo encaminhado para onde? Para a região do fígado. E isso é um processo extremamente importante para a gente estar trabalhando daqui a pouco. Que é o quê? É a drenagem desse sangue da cavidade abdominal, ou seja, do nosso trato gastrointestinal, onde sofre absorção de fármacos, que traz para onde? Para o fígado, para poder fazer o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. E esse metabolismo de primeira passagem pode ocasionar algumas situações de redução do efeito do fármaco, porque ele metaboliza grande parte desse fármaco aqui no fígado, tá bom? Temos ainda a via de administração retal, e aí a retal ela tem uma curiosidade, porque uma parte da absorção feita pela área metal, ela vem para o sistema porta. E a outra metade vai vir para onde? Para circulação sistêmica, ok? Qual a grande diferença dessas duas? A medicação que vai direto para a circulação sistêmica, ela já cai no teu corpo fazendo efeito. Aquela que vai, por exemplo, o trato gastrointestinal, ela tem que ser absorvida. Quando ela é absorvida, aí sim que ela vai para a corrente sanguínea. E se ela passar pelo fígado, então, ele sofre um processo de metabolização ali. E aí, nesse sofrimento de metabolização, dependendo da droga, você perde ela, né, numa quantidade, às vezes, bastante expressiva. Não quer dizer que não vá fazer efeito. Por quê? As drogas, hoje em dia, são ajustadas para que você tenha esse efeito realizado. E aí, na via de administração, nós podemos destacar o quê? A oral. A grande vantagem da oral é o baixo custo, na verdade, a aceitação, né, ela é indolor, mas tem como desvantagem, por exemplo, as pessoas que têm capacidade de deglutir, o sabor, dependendo do sabor do fármaco, né, do medicamento, é ruim, então desestimula o uso, principalmente em crianças. Tá? Então você tem vantagens e desvantagens em todas as vias de administração. Temos aqui a via sublingual, tá? A vantagem é dela de ter rápida absorção, mas não é só isso, não é só o processo de absorção, porque na base da língua nós temos vasos sanguíneos em abundância. Bom, mas o principal efeito em relação à administração da substância sublingual, né, na substância sublingual, aliás, o principal efeito ocasionado com a administração de uma droga na região sublingual não é só o processo de absorção, é principalmente o que? A liberação dessa droga, desse fármaco, na circulação sistêmica. Então, o que acontece? Ela é redistribuída por todo o corpo sem passar por onde? Pelo fígado, então ela não sofre metabolismo de primeira passagem após a absorção. Então, normalmente a gente encontra isso no efeito mais rápido, mais tranquilo. Aqui é a via sublingual,
né, para a gente evidenciar isso melhor. A intranasal, né, que é aquela onde a gente administra via nasal. E aí nós temos intranasal, a questão de quando a gente usa, por exemplo, aqueles anticongestionantes, né, tipo Nasonex, e aí vai. Ou quando a gente faz algum tipo de medicamento que ele é o quê? Inalatório. Não é muito comum nas pessoas que têm asma, vão lá estar fazendo Berotec, Atrovente, né? Um atendimento mais emergencial desse contexto. Ok? Intravenosa, né? Nós temos o início da ação imediato, porque você não tem absorção, ele vai direto para a corrente sanguínea, e aí já é distribuído e já começa a fazer efeito. Uma desvantagem é a questão da dor e a possibilidade de contaminação por micro-organismo, né, causando infecção. Então, isso aí, se puder ser evitado, com certeza, mas hoje é amplamente desenvolvido e utilizado nas unidades hospitalares. Ok? Aqui o exemplo. Pode ser feito através de soro, né, com lavagem, ou através da administração externa de algum fármaco. Ok? Intramuscular. Né, como vantagem, você tem uma absorção rápida, mas bem mais rápida do que o oral. Tá? É necessidade de colaboração do paciente, formulação de depósitos. O que acontece aqui muitas das vezes é o seguinte: essa droga, quando ela é administrada ali no intramuscular, às vezes ela não é totalmente absorvida, então ela vai acumulando naquela região. Então, às vezes, você tem uma formação de depósito daquela droga naquele processo. Aqui o exemplo, né, de administração. Vantagens: formulações inadequadas por via oral sem metabolismo de primeira passagem. Desvantagens são sempre pequenos volumes que você pode fazer ao administrar esse fármaco por intramuscular. Inalatório, a vantagem de efeito, né, local ou sistêmico, sem metabolismo de primeira passagem. Então, todos esses fármacos, quando são administrados, né, seja intramuscular, subcutânea, intradérmica, inalatória, tá, são medicamentos que o quê? Não sofrem o metabolismo de primeira passagem. Retal, nós temos aí uma proporcionalidade de absorção desses fármacos, onde metade pode, por exemplo, essa metade que a gente fala é metade fictício, né? Não vai ser lá, se for 100 unidades de princípio ativo, 50 para cada um. Mas, em média, você tem uma divisão no processo de absorção de substâncias na região do reto, né? E aí você pode ter mais ou menos 50% sendo absorvido jogando na via cava e os outros 50% passando pelo metabolismo de primeira passagem. Aqui mostrando, né, efetivamente o envolvimento do fígado com a região gástrica, né, que é extremamente natural que ela seja ricamente vascularizada, até porque é o local que você vai ter a exposição de aminoácidos, de sais minerais, de proteínas, de tudo isso que tem que ser absorvido para a manutenção do nosso organismo. Tá certo? Mais uma vez o quadro. E, meus amigos, por hoje a gente está encerrada nessa nossa aula. Espero ter contribuído para vocês. E ao longo do tempo, a gente vai cada vez mais melhorando. Na semana que vem, a gente vai postar uma nova aula, tá? Dando seguimento a esse processo dentro daquela introdução proposta no início de hoje. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Conto com vocês na divulgação do nosso canal e nas sugestões de melhoria dos nossos vídeos. Ok? Um abraço e até a próxima.